Neste vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre análise de gráficos. Olha, se você quer ganhar dinheiro com cripto, provavelmente a análise técnica é uma das habilidades mais importantes que você pode conquistar. É uma ferramenta valiosíssima para você conseguir se guiar no mercado e principalmente para conseguir tomar decisões de investimento mais inteligentes. E tem muita polêmica se funciona ou não, mas cara, eu tenho certeza que você precisa pelo menos saber sobre o que se trata. E nesse vídeo eu vou explicar tudinho para você. E com certeza a primeira coisa que você precisa aprender é como ler um gráfico. Esse aqui é o gráfico de velas. Ele não é a mesma coisa daquele tipo de gráfico que é simplesmente uma linha subindo e descendo, porque esse aqui é o gráfico de linhas. O gráfico de velas, ele é composto desses quadradinhos aqui, com esses tracinhos que são os pavios, igual um pavio de vela mesmo. E cada um deles indica a variação de preço de uma moeda, ou seja, se ela subiu e desceu, em um período de tempo específico. Esse período de tempo pode variar, até porque no gráfico você consegue alterar qual vai ser a duração desse período, mas nesse caso aqui, isso está mostrando a variação de preços do Bitcoin em um dia. Cada um desses quadradinhos aqui fala sobre todas as informações importantes de variação de preço que aconteceu ao longo de um dia inteiro. E nós temos dois tipos de candle, ou vela, né? Que são os candles vermelhos e os verdes, e obviamente o vermelho indica um dia que caiu e o verde indica um dia que subiu. E para você entender como começa, é basicamente o seguinte: o candle verde, ele inicia aqui nessa base dele. Essa base indica o nível de preços que aquele ativo estava quando o dia começou. Então, nesse caso, o dia ali que a gente está analisando começou em 108 mil dólares. E conforme o dia foi se passando, o preço subiu até que ele fechou nessa linha aqui. E o que significa esses dois pavios? Basicamente, o pavio de cima significa que o preço começou em 108, subiu até bem para cima de 109, que é esse nível mais ou menos aqui desse final do candle verde, e ele caiu até o final do dia. Infelizmente, os detalhes de onde o preço passou ao longo do dia a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que eventualmente ele subiu e terminou aqui. Então, ao invés da gente ter a complicação de ter que analisar todo esse detalhe, a gente pode simbolizar isso apenas nisso aqui. No candle vermelho, a gente tem a mesma coisa, só que ao contrário. Para começar, que se o candle terminou aqui, então o candle seguinte, que simboliza o dia seguinte, começa no mesmo patamar de preços. E ele poderia ter subido e se tornado um candle verde, mas ele caiu. Então, ele caiu aqui até esse ponto, e em algum momento ele subiu de novo até fechar aqui. Isso é uma forma muito interessante da gente poder analisar o preço de um ativo, porque ele é muito econômico, né? Ele conta toda uma história em apenas um símbolo. E esse é o básico sobre como você lê um gráfico, né? Nós temos o preço atual que o ativo está aqui do lado, nós temos o tempo aqui embaixo, e cada um desses candles conta como foi a história da variação dos preços durante o período que foi informado aqui em cima. Mas eu tenho certeza que você não veio nesse vídeo para saber só isso, né? Você quer saber o que é cada um daqueles desenhos malucos que as pessoas fazem no gráfico e como você pode fazer isso para fazer a sua análise também. E esses desenhos são justamente o próximo ponto do vídeo, que são os suportes, resistências e tendências. Só que a primeira coisa que você precisa entender para poder entender o que é suporte e resistência é que a análise técnica, por mais que seja uma análise do gráfico, na verdade, ela funciona por causa da psicologia de todas as pessoas que estão dentro de um mercado. Eu sei que uma coisa pode parecer que não tem nada a ver com a outra, e eu, principalmente no começo, também tive muita dificuldade de entender, mas basicamente, quando você está investindo em alguma coisa, você tem muitas emoções que estão transparecendo ali. E o suporte e resistência são basicamente duas indicações visuais que a gente pode ter num gráfico que vão ilustrar basicamente o que as pessoas estão sentindo em relação a um preço. E vamos começar pela resistência. A resistência é um nível de preços onde a maioria das pessoas está concordando que algo está caro demais e não pode subir mais do que aquilo. O jeito da gente simbolizar isso no gráfico vai ser com uma linha ou talvez com um retângulo, também funciona, traçado sobre a parte superior de um gráfico, onde o preço subiu e bateu, mas caiu. E para ser considerado uma resistência, o ideal é que o preço tenha tocado pelo menos umas 2 a 3 vezes naquele local e caído depois. Ou que tenha acontecido uma outra coisa que daqui a pouquinho você vai ver. Mas basicamente,
é um momento em que as pessoas estavam investindo no Bitcoin, tava todo mundo comprando aqui, mas chegou nos 70 e poucos mil dólares, as pessoas falaram, nossa, tá caro demais, vou vender. Todo mundo vendeu, o preço caiu, e aí lá embaixo, as pessoas falaram, pô, agora já tá barato demais, vou comprar de novo. Até que chegou ali em cima, e as pessoas falaram, não, tá caro demais, vou vender. Para você poder entender isso de uma maneira melhor, acontece a mesma coisa no dia a dia. Sabe quando você vai no mercado e você vai comprar alguma coisa para sua casa, mas você identifica que tá caro demais? Pô, hoje mesmo aconteceu comigo. Eu fui no mercado, fui comprar um franguinho para fazer um estrogonofe e eu me deparei com um preço absurdo do peito de frango a R$25. Aqui nos mercados perto de casa, sempre vendem a 18. Que absurdo é esse? 25? Eu é que não sou trouxa. E eu saí de lá e fui comprar no estabelecimento do lado que tava 17. Isso foi um sinal de que o preço do frango, na minha cabeça, atingiu uma resistência, porque tava caro demais. Eu não ia ser otário de comprar naquele preço. E o exemplo vai ser melhor ainda pro suporte, que você vai entender exatamente agora. O suporte, ao contrário da resistência, já vai ser um patamar de preços em que as pessoas concordam que tá barato demais para você poder comprar alguma coisa. E o que eu ia falar agorinha há pouco, de que você pode usar outra coisa para poder definir se algo é uma resistência para poder fazer a sua análise, você pode utilizar quando o preço bate nele vindo de cima e sobe. Quando ele bate vindo de cima e sobe, o patamar de preços se tornou um suporte, porque o suporte é um patamar de preços em que todo mundo está concordando que está barato demais. Então, se chegou até aqui, as pessoas olharam e falaram, nossa, caiu até 72 mil dólares. Eu é que não sou otário, eu vou comprar esse negócio agora, porque agora isso tá barato demais. Isso é algo que também acontece no nosso dia a dia. Primeiramente, vamos falar sobre o suporte no nosso dia a dia. Vamos dizer que você tá andando assim na rua e você passa na frente de um mercado e você vê uma plaquinha falando picanha a R$30. Você vai bater o olho naquilo e a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai acreditar. Que porcaria é essa? Deve estar estragado. Mas vamos dizer que no nosso exemplo, a picanha de R$30 não está estragada e não é mentira. É verdade mesmo, é uma picanha a R$30. Quando isso acontece, e principalmente se for legítimo, você pode ter certeza que vai agrupar um monte de gente. Igual aconteceu num caso que eu tava vendo na internet esses dias, de uma loja que foi abrir uma coisa de maquiagem e tava vendendo uma maquiagem que costuma ser caro a R$10. E aí a cidade inteira juntou na frente da loja da mulher, até que acabou todo o estoque e ainda deu confusão, deu polícia, tudo mais, porque juntou um monte de gente ali, porque R$10 daquela base da Virgínia, que costuma ser sei lá quanto, tava barato demais. Então, isso é um suporte, porque abaixo daquilo não tem a menor condição do preço continuar caindo, justamente pelo fato de que já tá barato demais, então todo mundo que vê resolve comprar. E no mundo das criptomoedas e dos ativos, isso significa que o preço começa a subir. Então caiu pra cá, tava na promoção, tava na Black Friday, e todo mundo fez o quê? Começou a comprar. E claro, os suportes e resistências podem ser horizontais, assim como eu falei, mas tem uma terceira linha que as pessoas ficam usando na análise técnica e que provavelmente você já se perguntou o que é, que são as tendências. E tendência não é exatamente igual a tendência de moda, não. A tendência vai ser ou uma tendência de baixa ou de alta, e você vai identificar ela quando você traça uma linha que toque em 1, 2, 3 pontos de preço. E quanto mais toques ela tiver, mais forte essa tendência tende a ser. Então, nesse caso, olha só que tendência de baixa forte que a gente tinha. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques. Isso significa que a tendência a partir daqui era que o preço continuasse caindo, a não ser que houvesse uma reversão de tendência, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é. Nós também podemos ter uma tendência de alta, mas a tendência de alta vai ser a mesma coisa, só que pela parte de baixo. Você vai pegar a parte de baixo do gráfico e vai traçar onde teve 1, 2, 3 toques. Se tiver mais, a tendência vai só se confirmando e se fortalecendo. Observe aqui como havia uma tendência de alta, de longuíssimo prazo, vindo ali
ali de 2022 e chegando aqui até hoje em dia. Sem contar que, na verdade, a tendência é ainda bem maior. Esse gráfico que eu peguei aqui não tem o histórico inteiro do Bitcoin, mas o Bitcoin está numa tendência de alta há muito e muito tempo. E na análise gráfica tem uma regra importante de você decorar. Quanto maior for o time frame, mais forte é a conclusão de uma análise. Quando nós estamos fazendo uma análise referente a minutos, a horas, isso vai ter uma chance muito maior de ser quebrado do que uma tendência que está se perpetuando há décadas. E para quem já se ligou aqui, essas tendências de baixa ou de alta são nada mais, nada menos do que resistências, se elas estiverem em cima, ou suporte, se elas estiverem embaixo. Justamente por quê? Porque todo mundo utiliza a análise técnica para fazer os seus trades. Então, se essas pessoas utilizam e acreditam que isso aqui funciona, elas agem de acordo. E como elas agem de acordo, o mercado reage, o preço age de acordo. Então, a tendência acaba sendo respeitada. Nesse ponto, se tudo tiver dado certo na minha resposta, na minha explicação, você já deve saber como você lê e interpreta um gráfico e também como você pode fazer as suas análises mais básicas. Mas ainda tem duas grandes partes da análise técnica que você tem que aprender, que são as formações gráficas, que são aquelas figuras que as pessoas traçam, e os indicadores. Mas daqui a pouquinho eu vou te explicar isso, porque agora está na hora de falar do patrocinador do vídeo, a Fan Tokens. Os Fan Tokens são um tipo de criptoativo, eles não chegam a ser criptomoedas, mas eles são tokens, Fan Tokens, que são feitos em parceria com organizações, principalmente do mundo esportivo hoje em dia, e nós temos aqui nos Fan Tokens parcerias com grandes times de futebol, sejam times brasileiros, argentinos, europeus, ou até outros tipos de organizações esportivas. Aí nesse caso não são de times, mas sim da organização em si, como o Karate Combat ou o UFC. E esses tokens são um aspecto muito interessante do mercado cripto, principalmente por causa da importância deles, cara. Esses Fan Tokens têm uma utilidade prática no mundo real, que é o de unir a comunidade desses times. Até porque muitos deles dão benefícios exclusivos. Porque a pessoa que tem esses tokens em carteira, quem comprou e está segurando, ganha alguns benefícios que se assemelham bastante ao de ser um sócio torcedor. E cada time tem benefícios diferentes aqui que eles dão, mas a maior parte deles gira em torno de coisas como dar a possibilidade de você ajudar a escolher a cor da braçadeira do capitão, a música que vai ser tocada na hora da entrada deles, alguma customização nas blusas e uniformes, o direito de poder participar de algum after, direito de tirar foto com o time e por aí vai. Os tokens, como são criptoativos, né, eles também têm uma variação de preços, então dependendo se o time estiver realizando alguma campanha ali para poder fortalecer o fan token deles, tem uma chance alta de que esses tokens ainda se valorizem, mas eles dão muitos benefícios para o mercado, como por exemplo trazer um público mais amplo, né? O mundo esportivo com certeza já trouxe muitos investidores para o mercado cripto e com certeza vai continuar trazendo no futuro. E tem uma chance alta de que o time que você torce está aqui. Pô, só de time brasileiro aqui na primeira página nós temos o Santos FC, o Flamengo, tem também o Atlético e o Cruzeiro para quem é aqui de Belo Horizonte, aqui, Clube Atlético Mineiro. Então eu deixo o convite para você conhecer o Fan Tokens no link que eu tô deixando aqui na descrição ou nesse QR Code que está aparecendo aqui para você escanear na tela. Muito bem, agora vamos voltar aqui para o nosso tutorial e vamos entender o que são as formações gráficas e o que são os indicadores. Pessoal, dá para a gente fazer muita análise aqui só com base na resistência, suporte e tendência. Mas quando a gente está analisando o gráfico, você concorda comigo que de vez em quando dá para a gente ver algumas imagens aqui que tem até mesmo um certo grau de semelhança? Por exemplo, olha só que interessante esse Vzinho aqui, esse W na verdade, que nós tivemos logo antes aqui do preço começar a disparar. Ou, por exemplo, esse M que foi formado aqui logo antes do preço começar a cair. Esses aqui são dois padrões gráficos importantes que são bem recorrentes, que são o topo duplo e aqui embaixo o fundo duplo. Eu tenho que ser sincero com vocês aqui em uma coisa, que é o fato de que quando nós chegamos aqui nessa parte da formação gráfica, a análise técnica já começa a ficar um pouco menos confiável para você tomar decisões
preções com certeza absoluta. Simplesmente pelo fato de que, durante a formação de preços, as pessoas não têm acesso a toda a informação, porque as coisas não terminaram de acontecer ainda. Até porque aqui em cima, embora isso tenha sido um topo duplo, só dá para saber depois que já acabou. Porque se você estiver investindo e o gráfico tiver só até aqui assim, o que você vai ver, na verdade, vai ser aquele fundo duplo ali. E o fundo duplo é uma formação gráfica de reversão de tendência, que é quando o preço está caindo, ele sobe um pouquinho, cai mais uma vez, volta a subir. A ideia é basicamente que nós vamos ter alguns toques e um suporte aqui embaixo, né? E uma resistência aqui em cima. E basicamente o fundo duplo vai se confirmar quando o preço cair de volta aqui, testar essa resistência, transformando-a em um novo suporte e voltando a subir. Porém, nós não temos toda a informação durante esse momento. Isso pode fazer com que a gente tome decisões erradas. Nesse caso aqui, seria uma decisão péssima, porque não houve a confirmação dessa formação gráfica, porque o preço caiu, subiu um pouco, caiu de novo, mas na hora dele terminar de subir aqui um pouco mais e testar de novo para poder voltar a subir aqui, ele não fez isso. E ele acabou formando outra figura completamente diferente a partir do momento que o preço caiu mais uma vez até aqui, e aí ele terminou de desabar. Você concorda comigo que até na parte da explicação fica muito difícil de explicar exatamente o porquê isso é uma coisa muito confiável de você utilizar? Nós temos diversas formações diferentes. Nós temos o fundo duplo e o topo duplo. Nós temos o fundo triplo e o topo triplo. Temos o ombro, cabeça, ombro, que seria uma situação em que, vamos dizer que nós temos esse patamar de preços aqui, esse aqui e esse aqui. Vai, aqui tá R$1, R$2 e R$3. O preço para formar um ombro, cabeça, ombro viria daqui de baixo, cairia até um certo ponto, subiria de novo até bem lá em cima, para depois cair aqui, subir mais uma vez e cair uma terceira vez, formando assim um ombro, cabeça, ombro. Isso é uma formação de reversão de tendência de alta, porque é quando nós temos o preço subindo, ele entra na formação subindo e sai descendo. Nós temos também a inversão dessa formação gráfica, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, que é quando ele vem caindo, sobe um pouco, cai lá embaixo, sobe até esse patamar de novo, cai aqui e sobe até aqui. E nós temos diversas formações gráficas. Eu poderia passar o dia inteiro aqui. Nós temos também a bandeira de alta, que é quando um preço está subindo, ele cai um pouco dentro de um canal, fazendo uma bandeira de alta e aí ele volta a subir. Temos a bandeira de baixa também, que é a mesma coisa, só que para o contrário, e por aí vai. E o cenário em que vai ser mais interessante de usar esse tipo de formação gráfica vai ser quando você está fazendo trade de um tipo de ativo em que todo mundo usa análise técnica para poder se guiar. Nos meus 7, quase 8 anos de experiência no mercado cripto, eu utilizei com segurança e com confiança apenas quando eu comecei a fazer trade de meme coin. Aquelas moedas de baixíssima capitalização de mercado, num valor de mercado ali na casa dos 10, 20, 30 mil dólares. E não bilhões e trilhões de dólares, como é o caso do Bitcoin. Ali, todo mundo usa análise técnica para se guiar. Então, quando uma formação gráfica, que é algo que todo mundo sabe o que é e como funciona, termina de se formar, todo mundo age de acordo, e então a formação gráfica passa a ter uma força muito maior. Na prática, vamos ser sinceros, não vai ser tão útil para você e não deve ser tão útil para você saber e utilizar essas formações gráficas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado aqui no canal, explicando sobre essas formações e como e quando vocês podem utilizá-la na prática. Agora, a última coisa que você precisa entender são os indicadores. E os indicadores são algo que engana muita gente, porque indicador é algo que parece extremamente exato, só que não é tanto assim. Os indicadores são basicamente diferentes informações que você pode adicionar a um gráfico e que são feitas literalmente a partir de cálculos destes dados que nós temos aqui nesse gráfico, né? Porque o gráfico é basicamente um monte de dado. Para você adicionar os indicadores, você vem aqui em cima, em Indicators, e nós temos vários, tá? Eu vou explicar para você aqui dois que são os que eu mais utilizo na prática, que são a média móvel e o RSI. A média móvel provavelmente é algo
algo que você deve ter ouvido muito durante a época do Covid, porque a média móvel é basicamente um cálculo que é feito da média de um último período X de dias. Nesse caso aqui, eu tô com a média móvel exponencial, que é uma variação da média móvel, de 9 dias. Essa média móvel de 9 dias vai pegar a média do preço daqui até aqui e, neste caso, está neste patamar de preços. Porém, ela é móvel, porque no dia de amanhã, o ontem já vai ser anteontem. E então, quando nós estivermos amanhã, o período onde é calculado a média vai ser diferente. Vai considerar a média deste novo dia e aí a média vai variar, né? As pessoas costumam usar várias médias móveis ao mesmo tempo e para você fazer a configuração, é só você clicar ali de novo e adicionar e você pode colocar até umas 3. E aí você vai clicar em configurações, vai clicar em inputs e aqui você vai controlar o número de períodos, né? Ou então o número de dias. E aí você pode colocar aqui na sua segunda EMA, por exemplo, o 21, e em muitos casos é utilizado 3 EMAs ao mesmo tempo. Hoje em dia o TradingView só deixa 3 na versão Premium, mas tem outros sites para fazer esse tipo de análise, tipo o próprio DEX Screener, embora nesse caso não vai ter o Bitcoin. Mas enfim, normalmente para 3 você usaria também a EMA 200. Outro indicador muito útil é este aqui, que é o Relative Strength Index, ou RSI. O RSI é um cálculo que é feito para você conseguir entender quando um ativo está caro demais e quando ele está barato demais. E você vai utilizar essa parte do meio aqui como o válido, basicamente, como o preço adequado, entre aspas, tá bem entre aspas. Porque é o seguinte, quando o preço está aqui em cima, isso significa que ele está basicamente em sobrecompra. Quando ele está aqui embaixo, isso significa basicamente que o preço está em sobrevenda. Teoricamente, isso vai indicar quando o preço está barato demais, ele está aqui embaixo, e quando ele está caro demais, ele está aqui em cima. Mas tem vários momentos que o RSI acaba sendo um indicador que não tem uma precisão tão grande, principalmente na maior parte dos outros ativos. De novo, os indicadores já são uma parte que eu considero um pouco mais avançada da análise técnica e que, para ser sincero, não é tão útil no dia a dia para a maior parte dos investidores. Eles são úteis? São. Eles dão bons insights? Dão. Porém, já é uma parte da análise técnica que não faz tanta diferença na prática. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo explicando mais a fundo tanto sobre as formações gráficas quanto para os indicadores técnicos. Mas para finalizar, por que exatamente você deveria utilizar a análise técnica no seu dia a dia? Olha, se você é um investidor que está aplicando só de vez em quando, você não está procurando fazer trade, provavelmente esse conhecimento não vai ser de tanta utilidade para você, principalmente para aquelas pessoas que só compram e compram e compram e fazem hold e por aí vai. Porém, eu sou um trader. Eu já fui holder durante muito tempo e eu ainda holdo Bitcoin, porém, para a maior parte dos outros ativos, eu compro já pensando na hora de vender. E a análise técnica é algo excelente para você ter uma boa ideia de mais ou menos o que pode acontecer. A análise técnica, na minha visão, é mais uma ferramenta para você dar um chute, só que um chute guiado para a direção correta. É mais uma ferramenta para você utilizar na sua análise para fazer as suas decisões de investimento, e o mais interessante é você utilizar ela em conjunto com outros fatores para você poder buscar um alinhamento de vários tipos de análise. Se você fez uma análise fundamentalista e chegou na conclusão de que é uma boa ideia fazer uma compra, você tem um ponto. Se você foi lá e fez a análise técnica e conseguiu validar que talvez seja uma boa ideia fazer uma compra agora, você tem 2 pontos. E se você pegou e fez uma análise on-chain, utilizando os dados disponíveis na blockchain e tomou a conclusão de que vale a pena fazer uma compra, você tem 3 pontos. Strike. Aí você pode tomar a sua decisão de realmente fazer a sua compra. E na minha visão, toda tomada de decisão nos investimentos devem ser feitos com esses 3 pilares. É basicamente como se fosse um banquinho de 3 pés. Se você só tem 2 pés ali, não adianta tentar endireitar e sentar, porque você vai ficar precisando fazer muito esforço para não cair. Precisa do terceiro pé e a análise técnica pode ser o seu terceiro pé. Porém, se você achou muito complexo, mas gostou da ideia de utilizar a análise técnica pelo menos de leve para fazer trade, pode ser interessante você conhecer um novo método de trade que é o copy trade on-chain. É um trade completamente diferente do tradicional e também é completamente diferente do copy trade que você tem nas exchanges.
não é a mesma coisa que você já viu por aí, eu tenho certeza absoluta, e você pode conhecer um pouco mais sobre isso clicando nesse vídeo aqui.